Meus queridos buscadores da verdade, hoje quero compartilhar com vocês uma história que carrego no coração há muitos anos. É uma história que nos ensina sobre os mistérios profundos da criação, sobre como nossos ancestrais compreendiam forças que a ciência moderna apenas começou a desvendar. Esta é a história de Helen, uma mulher simples que descobriu algo extraordinário, algo que conecta o visível ao invisível, o pensamento à realidade. Imaginem comigo, se puderem, uma pequena cidade do Texas em 1958. O mundo era diferente então, mais lento, mais conectado com os ciclos naturais da vida. Era ali que vivia Helen Hadsell, uma dona de casa comum, criando seus 3 filhos e cuidando do marido Pat. Nada em sua vida exterior sugeria o extraordinário que estava por vir. Mas sabem, meus amigos, às vezes as maiores descobertas acontecem quando menos esperamos, quando nossa alma está pronta para receber os ensinamentos que o universo tem reservado para nós. Helen tinha em suas mãos um livro que mudaria tudo. O Poder do Pensamento Positivo, de Norman Vincent Peale. Não era coincidência, pois no universo não existem coincidências, apenas sincronicidades aguardando o momento certo para se revelarem. Uma única frase saltou da página direto para sua alma. Você pode ter o que deseja se souber exatamente o que deseja. Essas palavras simples continham uma verdade ancestral, um princípio que os sábios de todas as épocas conheciam. A clareza de intenção é o primeiro passo para a manifestação. Movida por uma curiosidade genuína, Helen perguntou ao marido o que ele gostaria de ter. Pat, sem imaginar que estava prestes a participar de um experimento cósmico, apontou para um anúncio no jornal. Um concurso da Coca-Cola que sorteava um motor de popa. Aqui, meus queridos, começou uma jornada que duraria 50 anos e resultaria em mais de 5.000 vitórias consecutivas. 5.000, sem uma única derrota. Carros, casas, milhões em dinheiro, viagens dos sonhos, tudo manifestado através de uma compreensão profunda das leis universais. O que Helen fez naquele momento é algo que poucos compreendem verdadeiramente. Ela não simplesmente preencheu um cupom e torcer. Não. Ela se retirou para seu quarto, fechou os olhos e começou uma prática que nossos ancestrais conheciam bem. A visualização criativa consciente. Mas não era uma visualização qualquer. Helen mergulhou tão profundamente na experiência que conseguiu ver Pat navegando naquele barco, sentiu a brisa no rosto dele, ouviu o barulho das ondas, percebeu cada detalhe da alegria no rosto do marido. Então, numa demonstração de fé que nos ensina sobre o poder da certeza interior, Helen disse algo que ainda me arrepia. Gostaria de saber quanto tempo vai demorar para eles nos avisarem que ganhamos. Notem bem as palavras, meus amigos. Ela não disse se ganhássemos, disse quando nos avisarem. Esta é a diferença entre quem conhece as leis universais e quem apenas espera por sorte. Helen havia compreendido algo fundamental. No reino da consciência, aquilo que é vivenciado com total certeza e emoção já existe. É apenas uma questão de tempo até que se manifeste no plano físico. E sabem o que aconteceu? Exatamente o que Helen sabia que aconteceria. Eles ganharam, mas este foi apenas o primeiro passo de uma jornada extraordinária que provaria, vez após vez, que existe uma ciência por trás dos milagres, uma matemática divina que governa a manifestação dos nossos desejos mais profundos. O que se seguiu desafia toda lógica convencional. Helen começou a ganhar tudo. Bicicletas para os filhos, eletrodomésticos, viagens, carros, concurso após concurso após concurso. Os vizinhos pensavam que ela estava trapaceando de alguma forma. O jornal local publicou uma matéria sobre ela porque a situação estava ficando inexplicável pela ótica comum. Mas Helen não estava trapaceando. Ela havia descoberto algo que nossos sábios ancestrais sempre souberam. Existe uma força criativa dentro de cada um de nós,
uma energia que, quando direcionada corretamente, pode moldar a realidade física. Helen desenvolveu o que chamou de método PEC. Precisão, energia e certeza. Cada elemento deste método carrega em si uma sabedoria milenar, princípios que encontramos nos ensinamentos dos mestres de todas as tradições. Deixem-me explicar cada um deles com o carinho de quem passou a vida estudando esses mistérios. A precisão é onde 90% das pessoas falham antes mesmo de começar. Elas dizem coisas vagas como quero mais dinheiro ou quero ser bem-sucedida. Isso é como tentar acertar um alvo na escuridão completa. Helen era precisa como um laser. Ela não dizia quero um carro. Ela dizia quero ganhar o Mustang conversível vermelho de 1965 do concurso da rádio KTVU. Vejam a diferença. Quando visualizava ganhar aquela casa dos sonhos, ela não pensava apenas em uma casa bonita. Ela sabia que tinha 4.300 metros quadrados, estava localizada em Irving, Texas, e conhecia cada detalhe da cozinha porque havia visto fotos da casa modelo. Sua mente tinha cada detalhe gravado com clareza cristalina. Esta precisão não é apenas uma técnica, meus queridos. É uma demonstração de respeito pelo universo. Quando somos específicos, estamos dizendo ao cosmos: eu sei exatamente o que quero e estou pronto para receber. É como fazer um pedido específico em um restaurante ao invés de dizer apenas quero algo gostoso. O universo, como um garçom experiente, precisa de clareza para nos servir adequadamente. A energia, ou o que Ellen chamava de projeção, é onde ela se separou de todos os outros que apenas sonham acordados. A maioria das pessoas fecha os olhos, pensa no que quer por 30 segundos e depois vai fazer outra coisa. Isso não é projeção, é apenas fantasia passageira. As projeções de Helen eram como experiências de realidade virtual antes mesmo da tecnologia existir. Quando ela visualizava ganhar aquele carro, não apenas se via dirigindo, ela sentia a textura exata do volante em suas mãos, cheirava o aroma de carro novo misturado com seu perfume, ouvia o som específico que o motor fazia quando ela girava a chave. Helen passava de 20 a 30 minutos nessas visualizações, e quando abria os olhos, ficava ligeiramente desorientada porque a experiência havia sido tão real. Este é o nível de envolvimento emocional e sensorial que estamos falando, meus amigos. Não é apenas ver com a mente, é viver com todos os sentidos da alma. É criar uma experiência tão vívida que o subconsciente não consegue distinguir entre o imaginado e o real. E assim, começa a trabalhar incansavelmente para tornar realidade aquilo que já foi vivenciado internamente. E, finalmente, a certeza. Esta é a parte que parece simples, mas tropeça quase todo mundo. Helen havia dominado algo que a maioria das pessoas nunca aprende: a diferença entre esperar e ter certeza. Quando vocês fazem um pedido online, não ficam esperando que talvez chegue. Vocês têm certeza de que vai chegar. Podem até acompanhar o rastreamento, podem se perguntar quando vai aparecer, mas nunca duvidam de que está a caminho. Era exatamente assim que Ellen se sentia em relação às suas vitórias. Ela tinha uma frase que repetia como um mantra: gostaria de saber quando vai aparecer, não se vai aparecer. Não espero que apareça. Quando? Ela vivia num estado de expectativa alegre, como uma criança na manhã de Natal que sabe que há presentes embaixo da árvore. Essa certeza interior não é arrogância ou ilusão, meus queridos. É o reconhecimento de uma lei natural. Aquilo que plantamos na consciência com fé inabalável, colhemos na realidade física. A neurociência moderna está finalmente alcançando o que Helen compreendia intuitivamente décadas atrás. Quando visualizamos usando todos os nossos sentidos, nosso cérebro não consegue distinguir entre a experiência imaginada e a real. Helen acreditava que, se enviássemos energia mental positiva suficiente, as coisas eventualmente se manifestariam fisicamente.
Ela chamava isso de projeção de energia, algo que toda pessoa possui, uma força que denominou energia órica. Mas aqui está a parte crucial que a maioria das pessoas perde completamente. Depois de entrar num concurso, Helen visualizava continuamente, todos os dias, sem exceção. Ela também enfatizava a importância da fé. Sentimentos negativos e dúvidas anulariam todo o trabalho positivo que ela havia feito. É como plantar uma semente e depois ficar desenterrando para ver se está crescendo. A dúvida é o veneno da manifestação, o obstáculo que impede que nossos sonhos floresçam na realidade. Antes de continuarmos essa jornada juntos, meus queridos buscadores da verdade, gostaria de fazer um convite especial. Se essa história está tocando sua alma da mesma forma que tocou a minha quando a descobri pela primeira vez, se vocês sentem que existe algo maior chamando por vocês, eu os convido a se juntarem à nossa família espiritual aqui no canal. Cliquem no sininho da inscrição, não apenas como um gesto mecânico, mas como um compromisso consigo mesmos de continuarem essa busca pela compreensão dos mistérios da vida. E aqui está algo que gostaria que fizessem agora mesmo. Pausem por um momento e sintam em seus corações qual é o desejo mais profundo que vocês carregam. Não me digam ainda, apenas sintam. No final deste vídeo, quero que compartilhem nos comentários uma única palavra que represente esse sonho. Uma palavra apenas. Será nosso ritual coletivo de manifestação. Nossa declaração ao universo de que estamos prontos para receber. Agora, deixem-me contar vocês sobre algumas das manifestações mais extraordinárias de Helen, porque cada vitória dela carrega ensinamentos profundos para a nossa própria jornada. Helen começou pequeno, como toda sabedoria nos ensina. Brinquedos para os filhos, bicicletas, pequenos eletrodomésticos. Mas o universo estava apenas testando sua fé, preparando-a para manifestações cada vez maiores. Logo vieram as viagens de luxo, os carros e, finalmente, a manifestação que provou definitivamente que não existem limites para aqueles que compreendem as leis universais. Em 1964, Helen soube de um concurso extraordinário. A corporação Formica estava oferecendo uma casa de $50 mil, uma fortuna para a época, como réplica da casa que havia sido exibida na Feira Mundial de Nova York. Esta não era uma casa qualquer, meus amigos. Era uma casa que havia sido sonhada, projetada e construída para representar o futuro, o lar perfeito. 1,5 milhão de pessoas inscreveram-se neste concurso. As chances matemáticas de Helen ganhar eram praticamente inexistentes, mas Helen não vivia no reino das probabilidades matemáticas. Ela habitava o reino das possibilidades infinitas. O que Helen fez a seguir nos ensina algo fundamental sobre a natureza da manifestação. Ela não simplesmente inscreveu-se e esperou. Meses antes mesmo do resultado ser anunciado, ela já estava vivendo naquela casa em sua consciência. Ela conhecia cada cômodo, cada detalhe da decoração, a sensação de acordar naqueles quartos, o cheiro da cozinha pela manhã. Ela havia criado uma realidade tão vívida em sua mente que, quando finalmente recebeu a ligação dizendo que havia ganhado, sua resposta foi: "Eu estava esperando sua ligação." Não foi surpresa para ela. Foi confirmação. Esta casa representa algo muito mais profundo do que uma simples vitória em concurso, meus queridos. Ela simboliza o que acontece quando alinhamos completamente nossa consciência com nossos desejos mais profundos. Helen não estava apenas querendo uma casa. Ela estava permitindo que o universo expressasse através dela sua abundância infinita. Ela se tornou um canal claro para a manifestação, livre de dúvidas, medos e limitações autoimpostas. Mas aqui está onde a maioria das pessoas tropeça, e Helen era cristalina sobre isso. O momento mais perigoso na manifestação não é durante a visualização,
Mas logo depois, quando a mente comum retoma o controle, é nesse momento que pensamentos como "isso nunca vai dar certo", "eu sempre tenho a mesma sorte de sempre" ou "nunca vou conseguir realmente o que quero" surgem para sabotar todo o trabalho positivo realizado. Helen enfatizava: vocês devem ter absoluta certeza de que a coisa virá. Sem dúvidas, é como encomendar algo de um catálogo. Vocês têm certeza de que vai chegar. Apenas o tempo pode variar. Esta comparação com o catálogo é profundamente sábia, meus amigos. Quando fazemos um pedido online, não ficamos obcecados com como o produto vai chegar até nós. Não nos preocupamos com os detalhes da logística, com quantas pessoas estão envolvidas no processo, com as rotas que o produto vai percorrer. Simplesmente confiamos no sistema e aguardamos a entrega. Helen aplicava essa mesma confiança às suas manifestações. Ela focava no resultado final, nunca nos meios para alcançá-lo. Helen tinha uma filosofia profunda que sustentava toda a sua prática. Não existe fracasso, apenas atraso nos resultados. Mesmo quando semanas ou meses se passavam sem o resultado desejado, ela permanecia paciente e continuava acreditando. Esta paciência não era passividade, era uma forma ativa de fé. Ela compreendia que o tempo linear é uma ilusão da mente humana, mas que no reino da consciência tudo já existe em potencial, aguardando apenas o momento certo para se manifestar. A frase favorita de Helen era a famosa citação de Napoleon Hill: tudo o que a mente pode conceber e acreditar, ela pode realizar. Mas ao contrário da maioria das pessoas que apenas citam essas palavras, Helen as vivia literalmente. Ela havia transformado um conceito filosófico em uma prática diária, uma forma de ser no mundo. Joe Vitale, autor de O Fator Atração e coautor de O Segredo, conheceu Helen pessoalmente. Ele a descreveu como vibrante, divertida, ativa e tão conectada com a metafísica quanto qualquer pessoa que ele já havia encontrado. Esta descrição nos revela algo importante. Helen não era uma pessoa sombria, obcecada ou desconectada da realidade. Pelo contrário, ela era plena de vida, alegre e completamente presente. Sua prática espiritual não a afastou do mundo, mas a fez mais viva, mais conectada, mais capaz de apreciar cada momento. Em 1972, aos 40 e tantos anos, Helen havia literalmente ganhado tudo o que podia desejar. Neste ponto, ela fez algo que demonstra a verdadeira maturidade espiritual. Parou de focar em manifestações pessoais e perguntou-se: como posso ajudar outras pessoas a fazerem o mesmo? Esta transição do eu para o nós é a marca de uma alma evoluída. Helen dedicou o resto de sua vida a ensinar seu método, provando que a verdadeira abundância é compartilhada, nunca acumulada egoisticamente. Helen viveu até os 86 anos, passando décadas provando que esses princípios funcionam. Seu legado são milhares de pessoas que transformaram suas vidas usando exatamente esses métodos. Mas mais importante que as vitórias externas foi a transformação interior que ela promoveu em cada pessoa que tocou. Ela não estava apenas ensinando como ganhar concursos. Estava ensinando como viver em harmonia com as leis universais. Agora, meus queridos, chegamos ao momento mais importante desta conversa. Toda essa história, todos esses ensinamentos, não valem nada se permanecerem apenas como conhecimento intelectual. A transformação acontece na prática, na aplicação consciente desses princípios em nossa vida diária. Por isso, quero deixar vocês com um desafio, mas não um desafio comum, um desafio sagrado. Esta noite, quando tiverem um momento de quietude, quando o mundo exterior se acalmar e vocês puderem ouvir a voz da própria alma, pratiquem o método de Helen. Primeiro, selecionem com precisão absoluta algo que desejam manifestar. Pode ser pequeno no início. Lembrem-se de que Helen começou com um motor de popa.
O importante não é o tamanho do desejo, mas a clareza da intenção. Em seguida, projetem essa realidade usando todos os seus sentidos. Não se contentem com uma imagem mental vaga. Sintam as texturas, ouçam os sons, percebam os aromas, experimentem as emoções. Criem uma experiência tão real que, quando abrirem os olhos, sintam-se ligeiramente desorientados pela transição entre o mundo interior e o exterior. E, finalmente, cultivem a expectativa. Não a esperança ansiosa, mas a certeza tranquila de quem sabe que já colocou em movimento forças que não podem ser detidas. Perguntem-se quando vai se manifestar. Nunca se vai se manifestar. Vivam como Helen vivia, na certeza de que o universo está constantemente conspirando a favor daqueles que sabem alinhar-se com suas leis naturais. Lembrem-se das palavras de Helen. Cada uma das minhas vitórias veio como resultado de pensamento positivo constante. A cada vez, o desejo foi carregado com tanta energia positiva que simplesmente não pôde resistir a vir até mim. Esta não é apenas uma técnica, meus amigos. É uma forma de viver, uma maneira de dançar com as forças criativas do universo. Se esta mensagem ressoa em seus corações, se sentem que chegou a hora de assumirem o papel de co-criadores conscientes de suas realidades, eu os convido, com todo o carinho de um amigo que deseja ver vocês brilharem, a se juntarem permanentemente à nossa jornada. Inscrevam-se no canal, não apenas para receber mais conteúdo, mas como um ato de compromisso com seu próprio crescimento espiritual. Compartilhem este vídeo com alguém que vocês sabem que está pronto para se tornar um manifestador consciente. E, por favor, voltem aqui quando tiverem manifestado algo e comentem: Helen estava certa, seguido do que manifestaram. Seus testemunhos ativarão a fé de outros e criarão uma onda de energia manifestadora que se espalhará pelo mundo. Mas mais importante que tudo isso, quero que vocês saibam que não precisam apenas acreditar no que eu disse. Testem por vocês mesmos. Vocês têm o poder de transformar a visualização na ferramenta mais poderosa para manifestar qualquer coisa que desejarem. Helen mostrou o caminho exato. Agora cabe a vocês segui-lo. Nos comentários, além daquela palavra que pedi no início, contem-me que mudança vocês sentem que este conhecimento pode trazer para suas vidas. Como vocês se sentem sabendo que carregam dentro de si o mesmo poder que Helen descobriu? O universo aguarda suas cocriações conscientes, meus queridos. É hora de despertar o manifestador que existe em vocês.